aqui a rezar o terço unido. Por quê? Porque os dias são maus. Então você olha nesse canto do Magnífico aqui, ó, no versículo 52, olha o que Nossa Senhora canta para nós. Sua misericórdia, ela se estende de geração em geração. Então a misericórdia de Deus, ela é estendida de geração em geração. Só que ela dá um detalhe aqui, sobre os que o temem. Então hoje nós vivemos num mundo com uma falsa misericórdia. O lugar que todo mundo vai para o céu é num velório, por exemplo. Você vai num velório de qualquer parente, de qualquer amigo, de qualquer conhecido, o padre, se ele vai lá fazer uma homilia, benzer o corpo do defunto, ele fala que a pessoa foi para o céu, que era gente boa, e vai ver a pessoa teve uma vida às avessas. A pessoa não teve temor a Deus. E o temor a Deus, esse temer que Nossa Senhora canta para nós no primeiro capítulo do Evangelho de São Lucas, é o primeiro dom dos 7 dons do Espírito Santo. Então eu não posso vivenciar nenhum dom do Espírito Santo se eu não temer a Deus, que é o primeiro dom. Então teme a Deus quem, Euclides? Quem procura fazer a vontade dele aqui nessa terra. Por quê? Porque um dia a gente vai prestar conta. E para onde a gente vai, meu irmão? Eu quero pregar hoje embasado nisso. Vai ser a primeira pregação, vai ser embasada nisso. Nós olhamos para Nossa Senhora, ela aparece na igreja através dos séculos dentro da igreja. A primeira aparição foi para o próprio apóstolo São Tiago, lá em Compostela, na Espanha. Até hoje tem aquele pilar como relíquia da onde Nossa Senhora apareceu. Ele estava caminhando na rua assim, ó, desesperado, não sabia o que fazer nem para a direita nem para a esquerda, devido à perseguição religiosa. Nossa Senhora aparece em cima de uma pilastra, uma coluna, e fala para ele que ela está com ele a todo momento da vida dele. E ele pôde pregar na Espanha. Então lá no Mediterrâneo, lá onde a nação espanhola reside, lá na Europa, todo mundo tem veneração por Nossa Senhora e por São Tiago de Compostela. Então Nossa Senhora, ela começa através dos séculos dentro da igreja aparecer e trazer bênção, avisar, trazer aviso. E eu queria tratar de uma dessas aparições dela. Mas antes eu queria fazer uma leitura da Bíblia, que está na primeira carta de São Pedro, no capítulo 5, versículo 8. Olha o que São Pedro vai falar para nós. Ele fala assim para nós, ó, sede sóbrios e vigiai. O que é sóbrio? Porque quando a gente passa em frente a um boteco, um bar, eu que trabalhei minha vida inteira com bar, eu sei o que é uma pessoa sóbria e o que não é. Uma pessoa alcoolizada, ela fica grogue na mesa do bar, com cerveja, com qualquer tipo de destilado. São Pedro está falando isso, não seja um bêbado, seja sóbrio, ele fala. E ele dá outro detalhe, vigiai. Vigilância nós já pedimos na primeira dezena desse terço, quando Cristo entra no Horto das Oliveiras, o primeiro mistério doloroso, a agonia de Cristo. Cristo ele fala lá no Horto das Oliveiras para os discípulos. Vigie e ora sem cessar, porque o Espírito Santo está pronto, mas a nossa carne é fraca. Então São Pedro está falando isso, sede sóbrio, isso é, tenha a tua mente firme, não fique como um bêbado, como uma pessoa que está dispersa, sem saber para onde ir. Todos nós alguma vez talvez já passamos por isso na vida. Quantas vezes eu não fiquei bêbado na vida quando eu bebi? Você sai cambaleando sem saber a direita e a esquerda. Quantas vezes a gente já não viu alguém assim também na rua? Agora mesmo, na avenida ali acho que é João Paulo II, ali no avenidão que sobe para vir para cá, né, em Rio Preto. Tinha lá no sinal com a garrafa de coca com pinga, ele falou, me dá um troco aí para mim abastecer o meu combustível aqui. Ele falou descaradamente, ele tava para lá de Bagdá ali. São Pedro ele tá falando isso, sede sóbrio, vigia. A gente precisa vigiar e ser sóbrio, porque senão, meu irmão, nós vamos rodar. E olha o que ele continua dizendo. O vosso adversário, o demônio, porque não tem outro adversário, não é o nosso vizinho, o nosso parente, alguém no trabalho, que é o nosso adversário. O nosso adversário, São Pedro, é claro, é o demônio. E ele fala aqui, ó, anda ao redor de vós. Olha que loucura, nós estamos aqui agora falando de Deus, ele está aqui do lado de fora rodando. Você fala, não é possível isso, é claro que é. Ele não entrou no coração de Judas na Santa Ceia, na missa. Primeira missa que teve, olha o demônio entrando no coração de Judas. E olha que loucura, hein? A Sagrada Escritura fala, a hora que ele pegou o bocado de pão
e comungou, Judas veio atrás dele e entrou no coração dele, diante de Cristo. Então São Pedro está falando isso, ó. Ele anda ao redor de vós, como um leão que ruge, buscando a quem devorar. Se a gente passa despercebido numa calçada e um cachorro late, a gente tem medo, quem dirá um leão, hein? A gente assusta, dá um pulo de lado e o leão. São Pedro ele compara o demônio como um leão. E ele fala, ó, resiste-lhe forte na fé. Nós temos que ter fé, senão nós não vamos aguentar. Vós sabeis que os vossos irmãos que estão espalhados pelo mundo sofrem os mesmos padecimentos que vós. Isso é, o reino de Deus é um padecimento, meu irmão, minha irmã. Toda a vida nossa vai ser um sofrimento. A última oração que nós fizemos aqui do terço, antes do Magnífico, é a Salve Rainha, é um vale de lágrimas. A gente vive gemendo e chorando. São Pedro está falando isso, para a gente não se preocupar, porque a gente tem irmãos espalhados para o mundo inteiro que sofrem os mesmos padecimentos que vós. O Deus de toda a graça que vos chamou em Cristo a sua eterna glória, depois que tiverdes padecido um pouco, vos aperfeiçoará. Que é por isso que nós viemos aqui nessa capela. Para a gente se aperfeiçoar. Vos fortificará a Ele o poder na eternidade. Amém. Então Nossa Senhora ela aparece como Nossa Senhora do Rosário para São Domingos. Nós ainda vamos tratar disso aqui. Depois ela aparece para São Simão Stock. No ano de 1245, entrega o escapulário. Depois Nossa Senhora ela aparece em Guadalupe. É a principal aparição, estou falando, porque tem inúmeras. E depois de Guadalupe, no ano de 1622, ela aparece em um país que é aqui próximo do Brasil, chamado Equador. Na cidade de Quito, no Equador. E ela fala para a Madre Mariana de Jesus Torre que o nome dela é Nossa Senhora do Bom Sucesso. Por que ela fala isso para a Madre? Porque quem se escora nela vai ter sucesso. Que sucesso, Euclides? Aquilo que o protestante, o crente prega da gente ser próspero? Não. Nossa Senhora é a mãe do bom sucesso de graça na minha vida e na tua. Para que a gente alcance a salvação. Para você ter noção, ela manda a Madre procurar um artífice naquela época, um escultor de imagem, para fazer a imagem dela. Então o escultor ele vai para dentro da mata, ele traz um tronco enorme de árvore. Demorou dias para ele trazer, para esculpir a imagem de Nossa Senhora em tamanho natural. E quando ele esculpiu a imagem de Nossa Senhora, até hoje essa imagem está lá. A imagem ela meio que toma vida. Até hoje, se você entra num mosteiro onde as religiosas estão lá, e se você está em pecado mortal, a aparência do rosto da imagem muda, ela faz uma cara de severidade. Se a pessoa entra lá com uma santidade em estado de graça, ela mostra um semblante rosado, alegre. E ela fala para a Madre que quem governaria aquele mosteiro seria ela. De forma que não era a Madre a superiora. Então à noite ela descia do trono dela e caminhava no mosteiro. As religiosas, a hora que ia rezar diante da imagem no outro dia, via a barra do vestido dela assim, tudo sujo de orvalho, pedacinho de grama que ela tinha passeado diante do mosteiro. Como falar isso para um protestante? O protestante vai falar que é loucura, que é idolatria. Não entende isso aí. Para você ter noção, nesse mosteiro tem mais de 50 corpos incorruptos de freira lá. E o da Madre, que recebeu a visão, está incorrupto até hoje. Não decompôs o corpo está em perfeito estado. Então, conforme ela foi conversando com essa Madre, ela ditou umas profecias que está pendendo nos dias de hoje. E é isso que eu quero ler para você. Então um dia a Madre ela tá na capela do mosteiro rezando diante do Santíssimo Sacramento. A gente sabe, do lado do Santíssimo tem uma lamparina vermelha, não tem? Hoje em dia é elétrica, é uma lâmpada, mas naquela época que não tinha energia elétrica, quase 500 anos atrás, era um azeite com pavio. Veio um vento e apagou aquela lamparina, ficou tudo escura a capela. Então a Madre ela foi tomada de um terror naquele momento ali, ela ficou com o corpo paralisado. Ela queria levantar para reacender e não tinha. O corpo dela ficou paralisado, não saía. Então fez um clarão na capela, Nossa Senhora aparece para ela e fala para ela
que tem 5 motivos por que aquela lamparina apagou. Quando a gente olha para os tempos de hoje, no ano de 1950 e pouco, quando o Papa era o Pio XII, ele fala que ia chegar um dia que a lamparina do sacrário iria apagar, a gente ia procurar Cristo e não ia encontrar ele. A gente teve um cheiro disso na pandemia. Todas as igrejas fechou, é ou não é? Se você quisesse fazer uma adoração, você não tinha direito. É como se fosse apagada a luz da lamparina. Então Nossa Senhora, ela dá 5 motivos e o primeiro deles é a propagação de heresia a partir do século XX. O que é heresia? É aquilo que não condiz com a fé. Por exemplo, você pega um protestante, o protestante ele fala que Nossa Senhora não é imaculada. Ele fala que Nossa Senhora teve um monte de filho. Ele fala que Nossa Senhora se deitou com São José, que Nossa Senhora tem pecado como nós. Isso é uma heresia. E às vezes eu fico meditando nisso, a hora que um protestante morrer e se ficar diante de Cristo. E quando a gente morre, a gente é julgado instantaneamente por Cristo. Ali mesmo onde a gente morreu, é dada a sentença. Eu fico imaginando Jesus olhando para uma pessoa dessa e falando: filho, como que você vai entrar aqui no meu reino agora, você que ficou falando contra minha mãe? Eu vi você a vida inteira em roda na porta da tua seita, lá da tua igreja, falando contra minha mãe. Eu vi você blasfemando contra ela, falando que ela tinha um monte de filho. Agora você quer entrar aqui no meu reino? Não tem como entrar aqui não. É complicado. Outra heresia, por exemplo, o espiritismo. O espiritismo nega a divindade de Cristo. Para o espírita, Jesus Cristo não é Deus. Jesus Cristo é um homem qualquer. Sou um profeta iluminado. Então Nossa Senhora ela dá o primeiro motivo dizendo das heresias que ia vir a partir do século XX. Então a principal a partir do século XX é o protestantismo. Qualquer esquina que você vai na entrada aqui do condomínio já tem uma igreja protestante ali. Então onde você vai tem uma diferente da outra. Nem eles sabem o que eles estão falando. Tem a nova era, com todo o esoterismo, com signo, com horóscopo. Todo católico hoje em dia fica consultando esse tipo de coisa. Nossa Senhora fala para ela: filho, o primeiro motivo da lâmpada ter apagado é esse. É o tanto de heresia que vai propagar. E aí ela fala para a madre aqui, ó, vai se apagar a luz da fé devido à corrupção total dos costumes. Nós estamos vivendo numa sociedade corrupta. Estamos vivendo numa sociedade corrupta. Nesse período, ela fala, haverá grande calamidade física, que é guerra, peste, terremoto, que está tendo em todo lugar. Esses dias deu lá no Japão. Pública e moral. Está tendo calamidade pública e moral. O que é uma calamidade pública, Euclides? Essas notícias aí, por exemplo, que uma criança, porque é uma criança ainda, ela invade a escola com um revólver e mata todo mundo lá. Uma faca, com um facão. Isso é uma calamidade pública. Como que você deixa o filho ir para a escola se você não tem a segurança de que ele vai voltar? Nossa Senhora está falando isso. E aí ela fala, vai só haver um pequeno número que vai sofrer e vai sofrer terrivelmente. É esse o primeiro convite para mim e para você que está vindo aqui nessa capela. Nós precisamos fazer parte desse pequeno número, meu irmão. Para a gente não ser levado pela maré. Quantas pessoas que eu e você conhecem que mudou de religião, por exemplo, que era católico e que não é mais, que não quer saber de missa, que se deixou levar pela maré do mundo. Você não pode ser assim. Nós temos que nos levantar e se escorar um no outro para que a gente não seja levado pela maré. Aí ela fala, o segundo motivo vai ser uma catástrofe espiritual. Ela fala, as vocações autênticas vai perecer. Você encontra freira, você encontra frei, você encontra padre hoje em dia, eles não confessam mais, eles não pregam mais a verdade. Sabe o que eles fazem? Fica gravando vídeo na internet, dançando, tocando violão e cantando música. É a única coisa que esse pessoal sabe fazer. Euclides, mas isso não é uma benção? Meu irmão, e a verdade que precisa ser falada, alertar as pessoas, a verdade foi jogada no ralo. E olha o que ela vai falar aqui contra esses religiosos. O demônio os transformará em membros podres dentro da igreja. Nossa Senhora em La Salette, por exemplo, ela cita isso novamente. Ela fala
que eles vão ficar na mão do diabo e vai ter amor por dinheiro. Uma beata da igreja chamada Ana Catarina Emmerich, no ano de 1800 e pouco, ela fala também nas visões que ela teve. Que ela viu os religiosos como que uma nuvem de fumaça envolvendo a cabeça deles, eles não conseguiam enxergar nada, eles não iam nem para a direita nem para a esquerda. Desculpa eu falar, você pega o bispo daqui, por exemplo, que saiu daqui, por que ele saiu daqui da diocese? Por causa de escândalo sexual. Então você tá vendo o nível, você tá vendo que eu não tô te falando lorota para você aqui. Como que um homem numa autoridade, eu não tô julgando, eu não sou Deus para julgar, você tá me entendendo? Eu só tô te dando um exemplo. Um homem numa autoridade dessa, cair numa loucura dessa, e não foi nem com mulher, foi com outro homem, isso é uma loucura. Tal é a perversidade que nós estamos vivendo nos dias de hoje. E olha o que ela fala aqui, ó. Eles vão ser recobertos de uma roupagem aparente de virtude. Uma máscara. Mas não passarão de sepulcro caído. O que é o sepulcro caído que Jesus fala no Evangelho e fala para os fariseus? Você vai lá no cemitério, você vê aquela cova bonita, tudo pintada com mármore, mas e dentro? Tá tudo podre. A mesma coisa esse tipo de pessoa. Mas é aquilo que São Paulo fala em Filipenses. Quem está de pé, cuidado para não cair. Não adianta eu falar. E eu? Como é que fica eu? É isso que eu estou querendo dizer para você nessa formação. Nós precisamos se cuidar. Pra você ter noção, Santa Brígida, lá do século XII, Santa Brígida dizia também numa profecia: quando qualquer religioso deixar de usar o hábito religioso, saiba que o anticristo está se aproximando. Você não vê mais religioso com hábito religioso, você não vê mais padre de batina, você não vê mais freira portando a vestimenta, você não vê, eu vou em lugar por aí afora no país, que eu passo em local religioso, a freira não usa mais hábito, ele usa roupa como eu e você. Então Santa Brígida ela fala também, quando eles deixarem de usar o hábito, saiba que o anticristo está às portas para aparecer. Nós estamos vivendo esse tempo. Terceiro motivo, a sensualidade vai varrer o mundo. O que acontece quando você varre teu quintal aqui? Você não tira todas as folhas? Você não deixa tudo liso e limpo? Nossa Senhora está querendo dizer isso. A sensualidade vai varrer o mundo. Você não vê mais pessoa pura no mundo, meu irmão. Ou eu estou contando mentira para vocês, estou falando lorota, que se eu tivesse, vocês me avisam, gente. Eu saio daqui também, não tem problema não. Ela está falando claramente. E ela fala: ninguém escapará. A atmosfera estará saturada do espírito de impureza. A impureza, ela fala, correrá pelas ruas, praça, logradouro, com liberdade assombrosa. Antigamente você via um homossexual na rua, você não via, ele se escondia, ele tinha vergonha, porque ele sabia que o próprio pai e a mãe ia arrepiar ele na paulada. Não era assim que funcionava? Hoje você vê homem com homem em praça beijando, você vai lá no calçadão da cidade aqui em Rio Preto, você vê isso aí a todo momento. E é o que Nossa Senhora está falando, vai correr pelas praças, ruas, logradouros. Você vê casal de mulher andando para todo lado e você não pode nem olhar, porque se você olhar, você arruma problema na tua cabeça. As crianças hoje se perverteu. O pai e a mãe pagam a internet para eles e eles usam daquilo que não é deles, que é o pai e a mãe tá pagando. Eles entram dentro do quarto, fecham a porta, assistem o mundo. Eles têm o mundo na mão no celular. Vê pornografia, vê tudo enquanto desgraça. Eu sei do que eu tô falando, que eu atendo gente assim em oração. Eu já atendi criança de 6 anos de idade que já estava viciada em pornografia. Menina ainda, não é nem menino. Então Nossa Senhora ela está falando isso. Vai varrer o mundo nas praças, nas ruas, nos logradouros, com uma liberdade assombrosa. Olha as manifestações de gay que tem lá em São Paulo e até aqui em Rio Preto teve esses tempos ali na represa. Então olha a situação que nós chegamos. Ela continua dizendo aqui, ó: quase não haverá alma virgem no mundo. É a coisa mais difícil que você tem. Porque é como um padre explicava para mim e falou: Euclides, perder a virgindade não é só você cometer um ato sexual com a pessoa.
Se você já traz isso no coração, já viu tudo esse tipo de coisa no celular, você já perdeu a tua virgindade. Já foi pro espaço. Nossa Senhora está falando aqui, não vai mais haver alma virgem. A partir do século XX, isso é, do ano de 1900 para 100. Sem a virgindade, ela fala, seria preciso chover fogo do céu para purificar a terra. O demônio vai se introduzir até nos conventos. Ai dos meninos deste tempo, a partir dos 2 anos de idade já cairão na impureza. Olha o que Nossa Senhora está falando. Como que você explica minha filha, que agora ela tem 3 aninhos, mas com 2 aninhos, quando toca uma música da igreja, porque lá em casa não toca música do mundo, ela começa a dançar do nada, quando ela não tem televisão, a minha filha não vê televisão, não fica com o celular na mão, vendo vídeo, essas coisas, não vê. Como que uma criança de 2 anos consegue dançar? Nunca viu ninguém dançar. Eu me perguntava para mim mesmo, conversava com a minha mulher isso aí. Por quê? Porque o mundo está rodeado de um espírito maligno de impureza, levando todo mundo pro ralo. E Nossa Senhora, ou ela mente, ela não mente. Ela fala a partir dos 2 anos de idade. Tem um beato do ano de 1800 e pouco também, chamado Beato Francisco Palaus. Ele fala, o demônio aparece para ele, Lúcifer aparece para ele e fala que ele governa a cidade de dentro do manicômio. Então aqueles hospital de gente louca, esses lugares, o demônio fala pro Beato Francisco Palau, que era exorcista, eu governo a cidade dali de dentro, é dali que eu manipulo e levo para a cidade afora todos os demônios. Parece ser uma loucura, mas santo não mente, gente. Santo não mente. Nossa Senhora em Fátima, ela fala a mesma coisa. Vai haver moda. Vai haver moda que vai ofender muito a Nosso Senhor. Então nós estamos diante de uma realidade medonha. Nós estamos diante de uma realidade que nós temos que procurar reverter essa situação. É por isso que a gente procura viver uma vida modesta. Por isso que a gente procura ir na igreja com uma sobriedade melhor, não julgando ninguém, mas no sentido de que a gente precisa melhorar primeiro a nós, para depois ser sal da terra e luz do mundo. E é aquilo que Santa Jacinta, vidente de Fátima, ela dizia também, seja amiga da pobreza, fuja da vaidade e das modas desse mundo, é o que nós procura fazer. E o que a gente é taxado de louco? Você é taxado de louco por querer viver uma vida de modéstia, por querer viver uma vida simples. Só que Santa Jacinta Marta, ela fala isso aí. Então nós estamos diante de uma realidade dessa. E Nossa Senhora, ela continua aqui. Já está terminando, pessoal. O 4º motivo, ela fala, vai ser a corrupção da inocência infantil. Aí ela fala da própria maçonaria. A maçonaria, ela nem tinha esse nome formal nessa época. A maçonaria, ela começa a existir do ano de 1700 em diante. Nossa Senhora apareceu no ano de 1620. Ela fala dessa forma: a maçonaria, havendo se apoderado de toda a classe social, vai possuir tanta sutileza para introduzir-se nos ambientes domésticos, que perderá as crianças e o demônio se gloriará dos corações das crianças. Que jeito que a maçonaria fez o demônio se introduzir na casa das pessoas. Rádio, televisão, filme, novela, tudo isso traz pornografia. E agora o pior veneno de tudo isso daí, o celular. Todas essas coisas, gente, foi inventado pela maçonaria. Pra você ter uma ideia, até o futebol foi inventado pela maçonaria. Todo aquele desenho que tem num campo de futebol, os ângulos, o círculo ali no centro, a área maior, a área menor, tudo isso tem um significado oculto por trás. Tanto é que hoje, principalmente o brasileiro, ele é apaixonado por esse tipo de esporte. Por quê? Porque o pai, principalmente o homem, num domingo ele deixa de ir na missa para assistir uma final de jogo. Como que você consegue entender? Ó a perversão que a maçonaria trouxe, só para você entender. Se vem uma Copa do Mundo, que é lá no Japão, por exemplo, que o jogo é 3 horas da manhã, 2 horas da manhã, porque lá é sol e aqui é noite, você consegue acordar esse horário para assistir 2 horas de jogo, passar raiva, não saber se o time vai ganhar,
e ficar desgostoso, mas você consegue fazer esse esforço. Mas se a gente convida para rezar, para fazer uma vigília, a pessoa não consegue. Você está entendendo? Aonde nós chegou o grau de perversidade? Então a maçonaria, ela se introduz dentro da casa. Ela taca televisão para criança, ela taca filme. Quantas vezes, quando eu era adolescente, eu ia até de madrugada em determinado canal para ver pornografia, eu esperava pai, esperava a mãe dormir para mim ver. Uma pessoa que foi corrompida desde pequeno. Mas e agora que o jovem não precisa mais ficar numa televisão? O jovem tem o celular na mão. Como uma pessoa dessa consegue entrar no reino de Deus? Sendo que Cristo fala no Sermão da Montanha, capítulo 5, versículo 8 do Evangelho de São Mateus, só os puros de coração vão entrar no reino de Deus. Se você não tem pureza de coração, você não entra. Cristo não mente, gente. Então o demônio, ele fez isso daí. E olha o que Nossa Senhora continua dizendo. O mal se encontrará na inocência infantil. Perder-se-ão as vocações para o sacerdócio. Será uma verdadeira calamidade. Você não vê mais padre. Alguém que conhece o seminário lá de Rio Preto? Que fica ali na Boa Vista? Se você for nos dois seminários, a construção é um quarteirão inteiro, cada construção. Detalhe, nesse quarteirão, o prédio que tem para abrigar seminarista é 2, 3 andares, né, Jane? Tem mais de 200 quartos ali brincando. Sabe quantos seminaristas tem na diocese? Se eu não me engano, é uns 3, 4 que tem só. Antigamente, 50, 60 anos atrás, 70 anos atrás, aquilo lá era lotado, porque foi construído para isso. Perdeu a vocação. Por quê? Por causa da inocência infantil. Uma calamidade, ela fala aqui. Ó. Será uma verdadeira calamidade. O clero, ela fala, perderá a bússola divina. Descuidarão do dever. O clero nosso perdeu a bússola divina. Ou estou falando bobeira? O clero dessa diocese perdeu a bússola divina. Não prega mais a verdade. O clero nosso, ele consegue colocar um carro na rua do bairro anunciando uma quermesse, mas não consegue colocar um carro de som aqui anunciando para ir adorar o Santíssimo Sacramento. Não consegue. Lá no bairro onde eu moro é assim. Perdeu a bússola divina. A bússola é onde te guia para o lugar certo. Eles não sabem mais guiar o povo para o lugar certo. Não sabem. E aí ela continua dizendo, serão apegados ao dinheiro. Aí ela fala, haverá falta de um prelado que é pai, seja papa, bispo ou padre. Olha que loucura. Complicado. Quinto e último motivo para a gente terminar. A indiferença dos ricos diante da igreja. Como que você explica, por exemplo, você vai ali na Boa Vista, ali em Rio Preto, você olha a igreja da Basílica, uma construção daquele tamanho. Construção magnífica, não é verdade? Linda é a Basílica, pintada de cima e embaixo, com pedra importada. Numa época que ninguém tinha dinheiro, não tinha nem carro nessa época, o senhor que é mais de idade vai saber disso. 50 anos atrás, 60 anos atrás, quem tinha um carro era rico. E mesmo assim se ergueu uma igreja daquela lá. Sabe por que se ergueu? Porque quem tinha a bala no bolso ajudava de coração. Hoje todo mundo tem um dinheirinho, por mais suado que seja, todo mundo trabalha, todo mundo tem alguma condição, mas a igreja não consegue prosperar. Nossa Senhora está falando aqui. A indiferença das pessoas ricas com a igreja, elas não conseguem ajudar. Eu mesmo conheço um monte de gente que é empresário, que tem fazenda, que tem tudo, eles não conseguem fazer uma doação, eles fecharam a mão, não ajuda mais a igreja vai ficando aí, ó. A igreja vai ficando nas palpadelas. Então, meus irmãos, o que eu estou querendo dizer para você terminando? Olha a realidade que Nossa Senhora apresenta para mim e para você. O que nós estamos esperando para se santificar? Porque cedo ou tarde nós vamos sair desse mundo aqui. Cedo ou tarde nós vamos prestar conta, seja jovem ou seja de idade. Talvez hoje é o último dia que eu estou falando para você, e você é o último dia que está me ouvindo. Ou vice-versa. Para onde nós vamos se nós morrer? Nós precisamos se santificar. Por quê? Porque os tempos é mau. O inferno existe. Ele está aberto esperando as pessoas ir para lá. E nós precisamos se salvar.
Então nós entramos aqui nesse dia de hoje com esse apostolado, com essa finalidade de ajudar o próximo, de se ajudar, da gente estar unido em oração e da gente perseverar firme na fé para que a gente possa alcançar a salvação. Para que a gente possa se salvar, para que a gente possa entrar no céu. Porque o mundo virou de ponta cabeça. Para todo lugar que você anda está uma desordem medonha. Uma corrupção no clero, uma corrupção na prefeitura, corrupção nos políticos, corrupção nos empresários. Ninguém mais consegue ser honesto. Todo mundo vive da mentira. Como diz aquele velho ditado, é cobra engolindo cobra. Não dá para ficar desse jeito aí. Nós precisamos mudar. Nós precisamos fazer a diferença. E nós entramos aqui com a abertura da irmã. Para a gente estar toda terça-feira reunido aqui, aprendendo mais sobre a Bíblia, aprendendo mais sobre a doutrina. E com o tempo, a gente vai desmiuçar os quesitos de virtude que a gente precisa viver. O cancelamento do pecado na nossa vida e endireitar a nossa vida. Para quê? Para que o dia que a gente seja chamado dessa terra, a gente possa entrar no céu. Porque é aquela parábola do rico, para terminar. Que o rico, ele monta o celeiro, ele ajeita a casa dele, põe uma rede lá, arma uma rede e fala, agora eu vou descansar. A gente vive dessa forma aí. A gente acha que porque a gente pagou a conta, a gente não deve nada para ninguém, procura não fazer mal, a gente acha que a gente tá bonito na foto e vai entrar no céu. E não é assim que funciona. E a Sagrada Escritura fala isso. Ainda hoje eu vou pedir conta da tua alma. Para onde você vai, filho? Então nós estamos aqui para isso, para se ajudar. Para procurar o caminho certo, traçar o caminho certo e a gente poder entrar na glória eterna. Porque um terço desse aqui bem rezado, igual a gente rezou agora, meu irmão, você não tem noção do tanto que você começa a se santificar através dessa oração em conjunto com um monte de gente. É uma benção. E toda aparição de Nossa Senhora, eu falo aquilo que eu falei aquele dia aqui, dia 13 de Guadalupe. 13 ou 12? 12. Toda aparição dela, você olha as mãos dela lá, ó, ela tá com a mão unida, tá com a mão unida, tá com a mão unida. Ou tá entregando um rosário. Nossa Senhora quer que a gente reza pra gente se salvar. E o caminho, nesses dias de hoje, é esse. É rezar pra gente poder se alcançar a salvação eterna. Pra gente poder entrar no céu, porque os dias são maus. Então o convite do apostolado é esse, que você venha, conforme as vossas possibilidades, é claro, participe. A gente vai estar pregando a palavra, falando de Deus, futuramente, se Deus quiser. Também aprender, traga também fica o convite, convida o seu irmão, os parentes, o vizinho, traz até os cachorros se for preciso, o espaço aqui é o que mais tem. Pra gente estar rezando. Pra gente estar rezando, aprendendo. Aprendendo, nunca é tarde para aprender. E sempre a gente aprende mais. Nunca ninguém é sabido de tudo. Todo dia eu aprendo mais um pouco e assim vice-versa. Que a gente possa estar unido, a gente possa fazer esse conglomerado de gente para a gente entrar no céu. Amém? Amém. Então que Deus abençoe sua